Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações e acendei o fogo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém a você que está conosco, a Nésia Gomes, Socorro Maria, a Leone dizendo paz para todo mundo, Deusa Lopes, Pouso Costa, Deusa Lopes, Suelen, mãe, gratidão por sempre rogar junto a nós, Santana, São Joaquim, amém, que eu para de servir na fé, amém. Deus abençoe, vamos juntos aqui rezar, clamar as bênçãos de Deus para nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do mais alto do céu nos amou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A Ti, Pai Santo, Pai amado, toda honra e adoração seja dada a Ti, ó Pai Santo. Senhor, vós que nos criaste a vossa imagem e semelhança, o Senhor que é o Todo-Poderoso, criou todo dia. Bendito seja o Teu nome. Obrigado pelo dom da nossa vida. Obrigado, Pai Santo, Pai amado, por participarmos das vossas alegrias. Honras sejam dadas a Ti, Senhor. Vós sois o Criador de todas as coisas e dirige tudo conforme a vossa vontade e sabedoria. Bendito seja o Teu nome. A Ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, a Ti toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. Senhor Jesus, obrigado por fazermos parte do Teu corpo místico. Obrigado por assumir a nossa natureza humana e nos resgatar do pecado e da morte eterna. E a Ti, Espírito Santo, Paráclito, Consolador, Mestre de nossa alma, a Ti toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. Senhor, que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Obrigado, Espírito de amor, por habitar em nós e procurar nos santificar a cada dia. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, com muita alegria que estamos juntos aí para a honra e glória de Deus, amém? Buscando aí a graça de Deus. Adriana Almeida está conosco, Ana Paula Lourdes Alves, amém? Que Deus abençoe. Abençoe nossa semana. Isso, André. André, na verdade, Jesus amou. Ele é o primeiro. Lá, Pedro, nós encontramos o Mestre. E aí ele leva Pedro para o encontro com Jesus. E quando Pedro chega, Jesus fala aquelas célebres palavras. Eu gostaria, nós vamos ler o Evangelho de hoje, tá bem? O Evangelho de hoje, de Mateus, ele está falando sobre as vocações, né? Então ele não se preocupa muito com o fato assim da historicidade é, do, do chamado de cada um. Mas ele fala mais no sentido de falar das vocações. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas antes de ler Pedro, eu gostaria de ler aqui a hora que Jesus conversa com eles. Tá bem? Olha bem. Aqui é interessante a gente perceber, porque olha só que fala, já é João. Vou ler um pedacinho do Evangelho de João. No dia seguinte estava lá João Batista, outra vez com os dois dos seus discípulos, João e André. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus.
Voltando-se, Jesus, vendo que o seguia, perguntou-lhe: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus falou: Vinde e vede. Respondeu ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. Hora 10ª é 4 horas da tarde. Esse ponto é fundamental no Evangelho de João. Por quê? Aqui quem fala é João, quem está escrevendo é João. Ele fala de André e os dois estavam juntos, né? Que são os dois primeiros discípulos de Jesus, que seguiram Jesus. E é interessante que o encontro deles com Jesus foi um encontro tão profundo, tão perfeito, que marcou o horário, entendeu? Marca o horário. Então é importante a gente perceber que tudo o que é importante a gente lembra do dia e da hora, não é verdade? Ou quando é uma tragédia também a gente lembra do dia e da hora, porque foi algo que marcou a nossa vida. Assim também marcou a vida de André e de João, que eles sabem até o momento em que eles encontraram com Jesus. Era 4 horas da tarde. Tá vendo que beleza? Aí continua a conversa. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido João e que tinha seguido. Era um dos dois, porque o outro é o próprio João que está escrevendo o Evangelho. Eles eram discípulos de João Batista. Quando João Batista falou que eis o Cordeiro de Deus, eles seguiram Jesus e deixaram João para trás. Quem foi? João Evangelista e André, irmão de Pedro. E o André vai anunciar Jesus para Pedro. Pedro, nós vimos o Senhor. Olha só. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então, aqui é um ponto fundamental para nós, no Evangelho de João, né, ele dá uma explicação mais histórica do negócio, do encontro pessoal, né? Aqui no Evangelho de Mateus que nós vamos ler é mais um sentido da vocação, né? Da vocação, não o sentido do encontro, do momento do encontro, como João mostra no seu Evangelho, tá bem? Marcos, Marcos é André, é chamado de Protocleto, porque é o primeiro a ser chamado. Foi o primeiro a ser chamado, foi ele. E ele também tem alguns encontros com Jesus, né? Ele sempre é uma ponte para o Salvador, porque ele vai anunciar, né? O papel dele anuncia, na multiplicação dos pães é ele que traz o menino lá com peixe e pão, 5 pães e 2 peixes, e assim por diante, é a vida de André. André foi crucificado em forma de X, ponto cabeça, em forma de X. Uma cruz em forma de X, né? Ele diz que ele pregou no norte da África, pregou na Grécia, pregou na Ásia e foi martirizado, né? Então ele teve por perto do Mar Cáspio e Mar Negro. E ele fala assim: quando ele vai ser crucificado para a cruz em forma de X. Salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens, entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou, que é a cruz de Jesus. Amém? Vamos pegar o Evangelho de hoje, então. O Evangelho de hoje é Mateus, né, Karina? A Karina está falando. Mateus 4, 18 e 22, tá bom? Vamos lá? Tá aqui. Mateus 4, 18 e 22. Caminhando ao longo do mar da Galiléia,
pilha errada. Desculpa aí, pessoal do Instagram, do Facebook. Acabou a pilha. Pois bem, aqui bagunçou meu evangelho. Aqui no evangelho de Mateus, ele fala mais no sentido de vocação. Deus viu os dois irmãos e chamou Pedro e André, como se tivesse chamado os dois juntos, né? Depois João, como eu mostrei, ele explica melhor como que foi esse chamado, tá bem? Mas o que nós vemos é André, João, foram os dois primeiros, e depois Pedro, tá bem? Chamaram Pedro e André, e os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois discípulos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse João, filho de Zebedeu, é o João evangelista, né? Que, na verdade, no evangelho de João, ele, João, filho de Zebedeu, que é João evangelista, e André foram os primeiros discípulos que seguiram Jesus e que se tornaram seu apóstolo. A Regina está falando que não interrompeu. No Instagram não interrompeu, interrompeu no Facebook. O som, porque do Instagram ele está pegando direto do celular. E no Facebook ele pega pela mesa de som, etc. Entendeu? Por isso que aí, para vocês do Instagram, não deu problema nenhum. Tudo bem, pessoal? Olha bem, nós vemos aqui esse encontro. É importante nós vermos o encontro. Primeiro, que é um chamado. Jesus chamou. É uma vocação. Jesus vocacionou. Ele chamou a cada um. Porque ele chama a quem ele quer. Meu irmão, minha irmã, se você é um chamado de Deus, se você teve esse chamado, passou pelo batismo sacramental, recebeu o Espírito Santo, se tornou filho de Deus, se você teve esse chamado, foi porque Deus te vocacionou. Isso é importante nós percebermos. Porque muitas vezes nós falamos assim, a gente é católico, papai é, mamãe é, família é. Não, não. Todos nós que somos católicos, somos vocacionados por Deus a ser católicos. E nós aceitamos o convite e seguimos o Senhor, assim como os apóstolos. Todos os que são católicos são chamados pelo Senhor. E os que não são católicos não conseguiram chegar à perfeição do chamado. Não é isso? Tem os evangélicos, como lá em Brasília, dia dos evangélicos. Bom, evangélico nós também somos, né? Seguimos o evangelho. Existe católico e protestante, tá bem? Dentro da religião cristã, católico e protestante. Pois bem, muitas pessoas não conseguiram chegar ao conhecimento da verdade como nós. Muitas pessoas ainda estão precisando de mais lapidação da graça de Deus pela força do Espírito Santo. O Monsenhor Jonas Abib falou que toda religião é boa, desde que leve para a católica, né? Então, esse povo ainda não conseguiu chegar na perfeição da revelação, né? Graças a Deus, por uma misericórdia, nós chegamos, tá bem? Então, isso é importante a gente perceber, que ser católico não é algo, não é comum, é algo de um chamado de Deus. O Senhor nos chamou. O protestante ou o evangélico também foi chamado? Foi chamado. Deus derrama bênção sobre ele, Deus derrama bênção sobre todo mundo. Até o ateu, Deus derrama bênção. Até aquele cara mais perdido do mundo, mais pecador do mundo, Deus derrama bênção. Deus derrama bênção sobre toda pessoa. Não tem jeito. O amor de Deus é incompreensível, tá bem? E Deus chama todo mundo à salvação.
e ele salva todas as pessoas que ele quer salvar e que a pessoa corresponde ao chamado, né? Muitas vezes a pessoa não tem, nem sabe que Jesus existiu, mas vive uma vida correta, né? No coração de todo homem, de todos os tempos, existe uma palavra de Deus no coração das pessoas: faça o bem e evite o mal. Se a pessoa vive bem, fazendo bem, está com reta intenção, não tem maldade no coração, não é uma pessoa mesquinha, né? É uma pessoa que quer fazer o bem ao próximo, ajudar as pessoas, Deus salva. Deus salva. Deus salva qualquer pessoa que viva a sua vida fazendo o bem e evitando o mal. Também? Então, agora, nós católicos tivemos o privilégio de sermos chamados por Deus a ser católico, a participar da verdade plena, da verdade que Jesus ensinou, da revelação de Deus. Então, nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus que fomos chamados a viver a vida revelada por Deus. Nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus de implantar o Evangelho no mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Faz parte da nossa vida, tá bem? É isso mesmo. Senhor Antônio, eu acho o Facebook melhor. Tá bom? A irmã Gala está falando. Acho o Facebook melhor. Vocês entenderam, pessoal? Que nós possamos, hoje, dia de Santo André, clamar a esse homem, porque ele foi o grande intercessor ali diante de Jesus e as pessoas, né? Por isso que ele é chamado de ponte, né? E ele possa também trazer para nós essa intercessão, essa alegria de Deus, de sermos filhos de Deus, tá bem? Nós precisamos disso. Olha bem, quando eu falo que nós temos uma vocação para ser católico, um chamado para ser católico, nós temos que entender bem isso aí. Olha bem a parábola do filho pródigo. Pensa na parábola, né? O menino lá, o rapaz, pegou o dinheiro, a herança foi, gastou tudo, etc. Mas não é essa a reflexão que eu quero fazer. Eu quero fazer a reflexão de que o pai tinha 2 filhos e nas terras do pai, na fazenda, no empreendimento do pai, ele tinha muitos empregados, muitos, muitos, muitos. Ele cuidava de todo mundo? Cuidava. Não deixava faltar nada a ninguém? Não deixava faltar nada a ninguém. Todos os servos dele, ele cuidava e cuidava muito bem. Só os 2 filhos era filho, só os 2 dormiam dentro de casa, só os 2 comiam na mesa com o pai e só os 2 tinham a herança do pai. Mas o pai cuidava de todo mundo. Assim é Deus. Deus nos chamou a sermos católicos, temos uma herança diante de Deus, somos chamados filhos de Deus e temos o conhecimento de toda a verdade e estamos na casa do Pai comendo na mesa do Pai, que é a Eucaristia, a mesa do altar. Nós estamos aí, tá bem? Os outros, Deus cuida de todos, sem sombra de dúvida. Mas nós temos uma dignidade, temos que ter consciência dessa dignidade. Deu para entender? Isso nos dá 2 coisas, né? Dignidade e responsabilidade. Porque nós temos que botar as coisas em ordem, tá bom? Que Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão. A Lourdes está dando parabéns para sua tia, irmã Sandra, é isso? Não sei quem é. Áurea Maria, bom dia. Um abraço aí para a Tianinha, muito grande, o aniversário dela hoje. Ela é da minha paróquia. A Eliana pede pela saúde do marido João Augusto. Amém. A Lourdes também. Luz para o meu irmão. Amém. Que Deus abençoe. Muita força de Deus. Sandro para a tia Ana Lúcia. Faz aniversário hoje também. Amém. Que Deus abençoe. Áurea. Que Deus abençoe cada um de nós. Tá bem? Muita paz, muita alegria. Irmã Galo, amém. Com Maria venha o teu reino. É isso mesmo. Joelma, bom dia. Que Deus abençoe você, Joelma. Muita alegria, muita força de Deus.
Irma Aparecida, Irmã Gata, Sandra, bom dia. Cida Georgia, bom dia. Amém, que Deus abençoe. Anaíse Cabelos, bom dia. Hilton Cleiton, grande amigo, bom dia. Divina Moraes, bom dia, que Deus abençoe. Muita força e muita graça de Deus a cada um de vocês que estão conosco nessa manhã, tá bom? E olha, que tenhamos uma santa semana com as bênçãos de Deus, a intercessão de Santo André, para que possamos fazer o melhor para Deus nessa semana. Eu peço oração para vocês, né, para nós da Com Deus, reze por nós. Hoje, às 3 horas da tarde, nós teremos uma audiência, mais uma audiência, tá bom? Reze por nós, porque nós precisamos da sua oração. E a Tianinha do coração, bom dia e parabéns. Deus abençoe. Jude Cipriana, é isso mesmo? Que Deus abençoe. Muita força e muita paz. Que Deus abençoe. Amém. Gratidão. Meu irmão, minha irmã, fica assim então. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.